Você acha que já viu de tudo? Que os maiores animais do planeta são conhecidos, previsíveis, controlados? Então prepare-se, porque o que você vai ver agora vai mudar completamente a sua noção de tamanho. O elefante parece gigante, até você conhecer um peixe que pesa mais que 2. O urso pardo assusta, mas há uma cobra que pode ser mais longa que um ônibus escolar. Muitos desses animais vivem hoje. Outros dominaram o mundo milhões de anos atrás. E todos eles têm uma coisa em comum: são maiores do que você imagina. Prepare-se para ficar chocado, porque o tamanho importa, e você está prestes a descobrir por quê. Você já viu aquela imagem de um urso polar em pé ao lado de um ser humano? Aquela que parece montagem de tão absurda que é? Ou a réplica gigantesca de um Quetzalcoatlus, que circula pelas redes sociais e deixa todo mundo com a mesma reação? Isso realmente existiu. E a famosa Sue, a mais completa e imponente réplica de Tiranossauro Rex já montada? Se você acha que já viu de tudo, prepare-se, porque neste vídeo vamos te mostrar que muitos animais extintos e até atuais eram, ou ainda são, muito maiores do que você imagina. Prepare-se para se sentir pequeno diante de criaturas colossais. Urso polar, o gigante do gelo. Vamos começar com um animal que ainda vive entre nós: o urso polar ou ursos marítimos. Em média, um urso polar macho pode medir até 2,6 metros quando está em pé, mas existem registros de indivíduos que ultrapassaram os 3 metros. O maior urso polar já registrado pesava mais de 1.000 quilos e, quando empalhado, ficou com quase 3,40 metros de altura em pé. Na famosa imagem que viralizou na internet, vemos um urso em pé ao lado de um humano, e a diferença de tamanho é tão impressionante que parece coisa de outro mundo. Ele é o maior carnívoro terrestre vivo. Embora pareça fofinho, é um predador altamente eficiente. Agora, imagine encontrar isso à noite, em uma paisagem gelada do Ártico. Sue, a réplica mais famosa do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é um dos dinossauros mais conhecidos do mundo. Mas até ver a réplica chamada Sue, montada no Museu Field, em Chicago, muita gente não fazia ideia do quão colossal esse predador realmente era. Sue é a mais completa e bem preservada réplica de T-Rex do mundo. Com 12,3 metros de comprimento e mais de 4 metros de altura no quadril, ela impõe respeito. O crânio sozinho tem quase 1,5 metro. E os dentes? Alguns têm mais de 30 centímetros. Ver Sue de perto é como olhar para o pesadelo de um mundo perdido. Quetzalcoatlus, o avião pré-histórico. O Quetzalcoatlus foi um pterossauro, um réptil voador do período Cretáceo. Ele tinha uma envergadura estimada entre 10 e 12 metros. Sim, o tamanho de um pequeno avião monomotor. Mas foi a famosa réplica de um Quetzalcoatlus, exposta ao lado de humanos, que fez as pessoas perceberem o absurdo que era essa criatura. Com um pescoço alongado, asas imensas e uma envergadura de dar medo, ele parece mais uma criatura de filme do que um animal real. É difícil acreditar que algo tão grande conseguia voar. Andrews, o mamífero predador gigante. Pouco conhecido fora dos círculos de paleontologia, o Andrews viveu há cerca de 45 milhões de anos. Estima-se que ele tivesse mais de 3,5 metros de comprimento e quase 2 metros de altura no ombro. Apesar da aparência canina, ele era mais próximo de hipopótamos e baleias. O Andrews tinha uma cabeça enorme, cerca de 83 centímetros, com mandíbulas adaptadas para esmagar ossos. Era um verdadeiro pesadelo entre os primeiros mamíferos. Paraceratherium, um dos maiores mamíferos terrestres que já existiu. Imagine um rinoceronte. Agora multiplique o tamanho várias vezes. Esse é o Paraceratherium, um parente distante dos rinocerontes atuais. Ele podia medir até 7,4 metros de comprimento e cerca de 5 metros de altura no ombro.
pesando incríveis 15 a 20 toneladas. Era um dos maiores mamíferos terrestres que já pisou na Terra, maior do que qualquer elefante atual. Com um pescoço longo e pernas grossas como colunas, era um verdadeiro titã dos tempos antigos. Deinotherium, o elefante com presas invertidas, parecido com um elefante, mas com presas curvas que se projetavam para baixo. Esse era o Deinotherium. Ele podia atingir até 4,5 metros de altura e pesar até 14 toneladas. As presas curvadas para baixo o diferenciavam de todos os elefantes modernos. Serviam possivelmente para escavar raízes ou puxar galhos. Ver um desses andando por florestas antigas seria uma visão impressionante. Baleia azul, o gigante dos mares atuais. A baleia azul, Balaenoptera musculus, não é apenas o maior animal atual. É o maior animal que já existiu em toda a história da Terra. Pode atingir até 30 metros de comprimento e pesar cerca de 170 toneladas. Seu coração tem o tamanho de um carro. Sua língua pesa como um elefante. Mesmo em um oceano vasto, ela domina com sua presença colossal. E o mais incrível, ela vive no mesmo planeta que a gente. Tubarão-baleia, o gigante gentil. O tubarão-baleia, Rhincodon typus, é o maior peixe vivo da atualidade. Pode ultrapassar os 12 metros de comprimento com facilidade. E embora haja relatos não confirmados de exemplares com quase 19 metros, a média gira entre 8 e 14 metros. Apesar do tamanho intimidador, ele se alimenta de plâncton e pequenos peixes, filtrando a água do mar. Sua boca, porém, é tão grande que poderia engolir um ser humano inteiro, embora ele nunca faça isso. É um lembrete de que nem todo gigante é perigoso. Megalodonte, o monstro dos oceanos antigos. Vivendo há milhões de anos, o megalodonte era um tubarão pré-histórico com força para aterrorizar até baleias. Estima-se que podia medir entre 15 e 24 metros, com dentes de até 18 centímetros, do tamanho de uma mão humana. Era o topo da cadeia alimentar nos oceanos pré-históricos. A comparação com tubarões brancos atuais mostra como ele era absurdamente maior. Se ele existisse hoje, nadar no mar seria algo muito mais assustador. Gigantopithecus, o verdadeiro King Kong. O Gigantopithecus era um primata gigantesco que viveu há centenas de milhares de anos na Ásia. Estimativas indicam que ele podia medir até 3 metros de altura e pesar mais de 500 quilos. Era herbívoro, mas seu tamanho o tornava quase imbatível em seu ambiente. É considerado o maior primata que já existiu, e a inspiração por trás de lendas como o Pé Grande ou o próprio King Kong. E assim, à medida que exploramos esses animais de predadores pré-históricos como o Tiranossauro Rex, aves gigantes que sobrevoaram o céu há milhões de anos, percebemos algo extraordinário. O mundo natural sempre teve espaço para criaturas de proporções colossais. Mas mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda convivemos com seres que impressionam por seu tamanho e imponência. O Civatherium foi um dos maiores membros da família das girafas já conhecidos. Com um corpo robusto e musculoso, ele se assemelhava a um cruzamento entre uma girafa e um alce gigante. Media cerca de 2,2 a 3 metros de altura nos ombros e podia ultrapassar os 1.000 quilos de peso. Seu pescoço era curto em comparação com as girafas modernas, mas ele ainda alcançava vegetação alta. Um dos traços mais marcantes era a presença de 2 pares de chifres ósseos, ossicones, que lhe davam uma aparência impressionante e possivelmente eram usados em combates ou exibição. Essa criatura imponente vagava pelas savanas e florestas da África e da Ásia há mais de 1 milhão de anos, como um verdadeiro gigante herbívoro do passado. Já a Titanoboa serrejonensis foi a maior serpente que já existiu na Terra. Viveu há cerca de 60 milhões de anos, logo após a extinção dos dinossauros, nas florestas tropicais da região, que hoje é a Colômbia. Ela podia atingir impressionantes 13 a 15 metros de comprimento, com um peso estimado de mais de 1 tonelada.
Para comparação, era maior que um ônibus urbano e mais pesada que um urso polar. Grossa como um tambor industrial, a titanoboa provavelmente caçava grandes presas, como crocodilos e tartarugas gigantes, esmagando-as com sua força brutal antes de engolir tudo inteiro. Essa cobra colossal é um lembrete de que, mesmo após o fim dos dinossauros, o mundo continuou sendo um lugar assustadoramente selvagem. Muitos acreditam que lobos não são tão grandes assim, ou que eles são apenas cachorros grandes. Essa comparação é comum, mas bastante imprecisa. Embora compartilhem um ancestral comum com os cães domésticos, os lobos mantêm características físicas e comportamentais muito mais selvagens e impressionantes. Um lobo cinzento adulto, ou Canis lupus, por exemplo, pode medir até 1,80 m de comprimento com o rabo incluso e alcançar uma altura de até 90 centímetros nos ombros. Seu peso varia entre 35 e 70 quilos, mas em regiões frias como o Alasca e o Canadá, alguns machos podem ultrapassar 80 quilos. Eles têm patas grandes, crânios largos, mandíbulas extremamente fortes e um corpo adaptado para percorrer quilômetros por dia em busca de presas. Além do tamanho, o comportamento é o que mais os diferencia. Lobos são predadores altamente eficientes, capazes de derrubar presas muito maiores que eles, como alces e bisões, graças ao trabalho em matilha, estratégia e resistência. Enquanto muitos cães domésticos foram criados para viver ao lado dos humanos, os lobos permanecem como símbolos da natureza selvagem, silenciosos, inteligentes, coordenados e incrivelmente resistentes. Chamá-los de cachorros grandes é subestimar a verdadeira grandiosidade desse animal. Ao compararmos um lobo cinzento com um husky, notamos a grande diferença entre eles. O alce é um dos animais mais surpreendentes do reino selvagem, e muita gente não faz ideia do quão gigantesco ele realmente é. Na cultura popular, ele costuma ser lembrado como um tipo de veado com galhadas, mas a realidade é bem mais impressionante. Um alce adulto pode atingir até 2,30 metros de altura só nos ombros, ou seja, maior que a maioria dos seres humanos, mesmo sem contar a cabeça. E se incluirmos as galhadas, a altura total pode ultrapassar facilmente 3 metros. Eles podem pesar entre 500 e 700 quilos, e em alguns casos extremos, até mais. As galhadas dos machos são verdadeiros troféus naturais. Podem ter até 1,80 metro de envergadura e pesar dezenas de quilos, usadas tanto para intimidar rivais quanto para lutas diretas durante a época de acasalamento. Apesar do tamanho colossal, os alces são surpreendentemente ágeis. Conseguem correr a mais de 50 km por hora, nadar longas distâncias e sobreviver em ambientes extremos, como florestas frias e regiões pantanosas. Muita gente só percebe o tamanho real de um alce ao vê-lo ao lado de um carro, e o animal quase sempre parece maior. Eles não são veadinhos grandes. São verdadeiros titãs das florestas do norte. Bom, antes de encerrarmos, para você que ficou até aqui, um bônus. Argentavis magnificens. Um nome imponente para uma criatura ainda mais impressionante. Essa foi, possivelmente, a maior ave voadora que já existiu na história do planeta Terra. Viveu há cerca de 6 milhões de anos nos céus da América do Sul, onde hoje fica a Argentina. E é exatamente daí que vem seu nome. Argentavis, ou Ave Argentina Magnífica. Com uma envergadura estimada entre 6 e 7 metros, suas asas abertas poderiam facilmente ultrapassar o comprimento de um carro. Imagine um pássaro tão grande quanto um pequeno avião planador sobrevoando os céus. Era isso o que os antigos ambientes do Mioceno testemunhavam. Seu peso estimado ficava entre 70 e 80 quilos, e ainda assim ele conseguia voar, algo que desafia os limites do que acreditamos ser possível para o voo animal. Especialistas acreditam que o Argentavis dependia fortemente de correntes de ar ascendentes e planagens longas, muito parecido com os abutres de hoje, usando o mínimo de esforço para se manter no ar. Ele não era um predador ativo como uma águia, mas sim um necrófago oportunista. Voava por grandes distâncias em busca de carcaças ou animais feridos, e provavelmente assustava outros predadores menores para tomar a carniça à força.
Hoje, tudo o que nos resta são fósseis e imagens, muitas delas em preto e branco, que tentam ilustrar o gigantismo dessa criatura lendária. Mas mesmo nessas fotos antigas, uma coisa fica clara: a natureza, em sua plenitude, já criou monstros alados capazes de rivalizar com a ficção. Mas, e aí? Ainda acha que conhece o verdadeiro tamanho dos animais? Lobos que não são apenas cachorros grandes, alces que fazem cavalos parecerem pequenos, pássaros maiores que um carro e cobras que mais parecem monstros saídos de um filme de terror. O mundo natural é muito mais assustador, grandioso e surpreendente do que a maioria imagina. Se esse vídeo te fez repensar o tamanho das criaturas ao seu redor, ou de milhões de anos atrás, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a natureza ganha escala real e às vezes até maior que isso. Até a próxima!